que eu tô falando lá atrás sobre a tentativa de sequestro da candidatura do Flávio Bolsonaro de tutela, veja primeiro isso daqui, né? Conjunto que a gente já falou, né? Apoio ao centro, sem direita. Articulador de Flávio Bolsonaro se reúne com bancos e manda recado. Quem é? Sabará. Esse Sabará é o articulador do Flávio, não. Tanto que o Flávio tá indo fazer agora uma viagem internacional e o Sabará não tá indo, né? Então, se ele fosse um grande, acho que ele estaria indo, né? Pra falar com investidores internacionais e tudo mais. Sei que uma reunião que ocorreu na sede de uma grande corretora da Faria Lima, em São Paulo. Segundo apurou a coluna, participaram da conversa executivos dos seguintes bancos: JP Morgan, Itaú, Itaú Asset, Bradesco, Bradesco Asset e Capitalo. Assim, Itaú não dá de jeito nenhum, né? É pior do que todos os outros, mas tudo bem. Aí você vê. Na conversa, segundo relatos feitos à coluna, Sabará transmitiu 2 recados. O primeiro foi que a candidatura do Flávio é pra valer, vai até o fim. E o segundo, uma espécie de prévia do que seria a política econômica. Segundo relatos, manter os pilares do Paulo Guedes com foco no equilíbrio fiscal e na redução de impostos. Ô, amigo, eu só grifei ali equilíbrio fiscal. Tu já deve estar hoje entendendo mais ou menos o que isso significa, né? É fazer a política dos banqueiros. Corte só em cima de pobre e preservando o andar de cima. Não acho que isso daqui será a política do... Assim, pode até ser a política do Flávio, mas não sei se o Sabará fala o nome do Flávio não, viu? Posso estar muito enganado, mas eu não acho não. E para trazer algumas coisas a mais para corroborar com minha posição, que já estão no processo de tentativa de tutelar e sequestrar o governo do Flávio Bolsonaro, como fizeram em 2018, o Jotinha, que é o parceirinho do... Como é o nome do cara lá? Não lembro, um cara audiente na rede social. Roberto Mota, eu acho. Roberto Mota? Sei lá como é o nome do cara. Enfim. Aí é tirado o analista lá. Amigo lá da turma do G4, Thales Gomes, Alfredo Soares. Aí o Jotinha vai falar o seguinte, né? Que o Flávio já escolheu seu conselheiro econômico. Ele diz aí que já tá pensando nos nomes. E aí diz que é o seguinte, entre pessoas próximas circulam como possíveis nomes. Coloca por último o Adolfo Saxida. Esse talvez realmente tenha uma chance grande de estar próximo do governo do Flávio, né? O ministro do governo Bolsonaro segue aí firme e forte. Até agora, né, ingressou na defesa de Bolsonaro. Também um gordo que ele é formado em direito. Defende as vítimas do 8 de janeiro. Esse compra briga. E os outros dois? Que os liberais já estão vendendo, ó. Mansueto. Saiu do governo, ele tava no Tesouro. Hoje é sócio e economista-chefe do BTG. Ave Maria. Tem grande trânsito político. Tu já imaginou? Tu já imaginou o Mansueto cuidando da parte econômica? É a garantia que nada vai mudar. É a garantia que assim, o governo já foi sequestrado. Aí o Montezano. Também, pelo amor de Deus. Figura que passou pelo governo Bolsonaro e não devia nunca mais voltar. Ainda mais pelo que fez depois de sair do governo. Com seus projetinhos V de mercado de carbono. E, enfim, né? Também é egresso do BTG. Você vê que tem um padrão. Aí, a principal articuladora da campanha do Tarcísio, né? A Ferronato tava num ponto onde até a Ferronato tava jogando a toalha já. Tá difícil pra Ferronato esses dias, viu, Ferronato? Tá difícil, viu, Bia? Sei que você é amiga pessoal da mulher do Tarcísio, mas tá impossível defender o Tarcísio, né? Ela fez uma postagem falando, eu apaguei o post que eu fiz. O governo de São Paulo aí que responda, porque realmente não dá, né, Ferronato? Aí ela tá ali, ó, que time, senhores. Realmente, são os funcionários do patrão do Tarcísio, do cara que manda e desmanda o Tarcísio, que é o André Esteves. Só que a população tá ligeira. Ali a Rua já diz, ó, estão chantageando os filhos de Bolsonaro pra garantir o quê? Coisas criminosas que não sejam descobertas ou para que os esquemas não sejam desfeitos? O que estão querendo enfiar os banqueiros da Faria Lima. Aí tá ali o Jesus do Carmo. Só em ter 2 nomes BTG, a eleição já tá ganha. Meu Deus do céu. Normalizaram a Faria Lima no governo mesmo. Vai ser um absurdo. Continuarei no CDB, LCI, LCA, DI. Se tem gente do BTG, é juro alto na veia. Tudo continuará como antes, desde 1889. O povo tá ligeiro, né? O povo já entendeu, velho. A galera já entendeu. Já estão tentando sequestrar a campanha do Flávio. E aí, pra quase chegar nos finalmente, é aquela coisa que quando a gente fala sempre, mas ouvir da boca da imprensa tem um sabor diferente. Tem. Que é o quê, né? Até 2 eleições atrás, até chegar Jair Bolsonaro, o debate não era entre esquerda e direita. Não existia isso no Brasil. Não tinha nada disso. Então vocês respeitam o homem. Mas vocês respeitam.
Existe espaço para uma candidatura de centro, mas não para ganhar. Claro. Para marcar posição. Para marcar posição, e assim, é importante porque o de centro-direita é maior também do que o de centro-esquerda. Então, se você junta os dois polos, a direita acaba tendo uma proporção maior no eleitorado. Agora, outras pesquisas já trouxeram também, né, que reconhecem claramente que Lula é o líder da esquerda, reconhecem claramente que Bolsonaro é o líder da direita, mas ainda assim tem gente que enxerga o contrário, né, que acha que um ou outro caminha pelo lado de lá. Então, gente, como a gente tratou aqui no começo, né, o quadro eleitoral está muito distante de ter alguma definição. O eleitor brasileiro, ele também está tentando se reconhecer nessa figura nova, sou de direita ou sou de esquerda. Não existia esse contraponto, né, Pedro? Até 2 eleições atrás, até chegar Jair Bolsonaro, o debate não era entre direita e esquerda. Não existia isso no Brasil, né? E hoje não, hoje é uma coisa declarada. Então, também tem aí um processo de aprendizado, de reconhecimento do eleitor, afinal de contas, qual é a política pública que ele apoia, que tipo de Estado ele espera que atenda às suas necessidades. Enfim, por isso, gente, muita calma nessa hora, porque tem muita coisa ainda para acontecer até outubro. Pedro, obrigada. Até já. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Jair, por dividir esse país entre esquerda e direita, sabe? Eu não quero ficar ao lado do Lula, não. Aí, outras dúvidas que surgem na imprensa, isso aqui eu tenho que procurar. Que é... Cara, mas por que, bicho? Por que indicar o Flávio? Tanta gente, talvez, mais competitiva, sabe? Melhor pra colocar. E aí a turma da Veja fica assim, sem entender, né? O analista da Veja não compreende por que a direita se mostra indisponível para adotar a mesma estratégia do Lula, né? E insiste numa candidatura do bolsonarismo raiz. Não quer saber de frente ampla, não. E quem vai dar a resposta é o Ruizão. É o Ruizão. No mesmo recorte aqui, a Tsui coloca. Vamos ver aqui. Primeira vez, depois o Ruizão. Os próprios números da pesquisa mostram, Marcela, que o caminho do meio é o caminho que poderia fazer com que Luiz Inácio Lula da Silva tivesse mais dificuldade, né? Ainda que não seja um caminho do meio clássico, digamos assim, de uma terceira via, uma candidatura de centro, né? Mas o governo Lula tenta repetir a estratégia de 2022, quando o PT foi para o meio. E aparentemente a direita não demonstra a mesma disponibilidade na medida em que se mantém ali a candidatura mais daquela questão do bolsonarismo raiz. Por que está tendo tanta dificuldade da gente estabelecer, na sua opinião, um caminho que seja capaz de fugir dessa lógica que há algum tempo a gente tem observado nas urnas no Brasil? Quer saber por quê? Vamos ouvir o Ruizão. Aposta na influência que ele pode ter com os programas sociais, PT. que já nessa altura são meio escassos, né? Mas ele não aposta no convencimento da população. Até agora, até pouco tempo atrás, até uma década atrás, isso não era tão grave porque o PSDB é a mesma coisa. O PSDB era o mesmo tipo de partido, só que de direita. Não tinha ideologia. Lembra o Fernando Henrique Cardoso falou, né? Esqueçam que eu escrevi e tal. Que é uma coisa tipicamente oportunista. Só que o bolsonarismo não é assim. O bolsonarismo é ideologicamente motivado. E a gente não deve confundir a direita tradicional com a extrema-direita, porque quem dá as cartas, do ponto de vista ideológico, é a extrema-direita. Por isso, ela tem um certo horror à política oportunista dos partidos de esquerda e vamos dizer assim, de centro, de direita tradicional. O sistema, vamos dizer assim, o horror ao sistema, vamos dizer assim. É um horror ao sistema, mas é um horror também ao político malandro, você entendeu? Que fala uma coisa, faz outra, enrola o povo e tal. Isso. E segundo, eles são contra o sistema, nós também somos contra o sistema. E uma parcela da esquerda acha que nós vivemos num dos melhores sistemas possíveis. Pode ficar pior? Sempre pode ficar pior. Mas bom não é. Ruizão, vem pro lado de cá, Ruizão. E mais uma, pra fechar, acho que essa fecha, pra não restar dúvidas de que Bolsonaro mudou esse país. Líder de Lula faz alerta sobre as eleições de 2026. Quem? Randolfo Rodrigues. Randolph pede que a esquerda, o campo progressista, eles não chamam de esquerda, né? É incrível isso. Campo progressista. Não se preocupe apenas com a eleição de Lula, mas olhe também para a disputa no Senado. Isso porque, como o próprio Bolsonaro deixou claro, a Casa Legislativa será uma das prioridades da direita no pleito. É para falar da direita é direita, mas a esquerda é campo progressista. Na verdade tem duas coisinhas, lembrei. Uma é essa. Cássio chega à presidência do TSE em 2026 com influência e ministros aliados. Vai ser Cássio e Mendonça. E a imprensa já precificou que vai ser diferente. Cássio tem afirmado internamente dizer que sua presidência seja de mínima intervenção. Não vai ter censura adoidado como foi em 2022. Ele deve ser o oposto de Alexandre de Moraes. E, aí sim, ele deve ser o oposto de Alexandre de Moraes. E, aí sim, para encerrar, Mário Sabino tinha escrito na virada do ano do martírio de Bolsonaro.
O ano da eleição presidencial começa com a seguinte fotografia. Estamos apenas no segundo dia de 26. Bolsonaro de volta à cela improvisada na PF, sem direito à prisão domiciliar, apesar de ter passado por cirurgias delicadas. Como imagem adicional, tem o seu ex-assessor Felipe Martins colocado em prisão preventiva porque teria feito uma pesquisa no LinkedIn em desobediência à ordem de não acessar a rede social. A defesa do rapaz nega. E a defesa do Felipe Martins mostrou o log do LinkedIn mostrando que ele só acessou pela última vez em 2024. Ele não usou a rede social. Ambas as decisões são naturalmente de Dom Pedro III, que as emitiu de Dubai. O contraste não poderia ser mais proveitoso aos bolsonaristas, né? Enquanto Bolsonaro padece enjaulado, o ministro inclemente aproveita os feriados no conhecido destino de democratas do mundo inteiro, ao lado da mulher advogada Veone de Barsi, que aumentou enormemente sua fortuna pessoal, e o escopo do contrato com Paquito continua em mistério. O álbum do martírio de Bolsonaro vai ganhando assim mais recheio. O martírio não é da minha lavra, entenda bem, né? É da campanha bolsonarista. A martirização de Jair é um trunfo de Flávio, que começou sequestrando a pré-candidatura da direita em prol de uma anistia para o seu pai e que agora parece mesmo que vai concorrer com Lula. É um trunfo porque o efeito que essa martirização terá sobre o eleitor pode ser maior do que o mensurado pelas pesquisas. A maioria dos brasileiros costuma responder que Bolsonaro merece ser preso, mas é provável que boa parte deles não seja inabalável na convicção que afirma ter. Afinal de contas, no segredo da cabine, Deus te vê, Alexandre de Moraes não. Eu explico. Há forte apelo religioso na martirização de Bolsonaro. E acredito, mais do que em qualquer outra eleição ocorrida no Brasil, o Altíssimo terá papel importante na deste ano. Afora algumas ovelhas desgarradas, os evangélicos deverão continuar fechados com o bolsonarismo. A novidade relativa, porém, é o trabalho que vem sendo feito pela direita junto aos católicos, em geral, mais propensos a votar no PT. Os padres de esquerda que rezam a surrada teologia da libertação, como Júlio Lancelotti, o preferido dos jornalistas que foi sancionado pelo arcebispo de São Paulo, vem perdendo espaço dentro da Igreja Católica e não é de hoje. Já as vertentes à direita, com os seus jovens padres midiáticos e organizadas em associações ultraconservadoras, compreenderam bem as aspirações e o medo desse público. Eles intensificaram seu trabalho de catequese nos últimos anos, tomando espaços das pastorais esquerdistas. Talvez o resultado desse esforço seja colhido em outubro, com uma maior adesão de católicos aos candidatos da direita, o suficiente para fazer diferença no cômputo geral. O exemplo mais evidente da operação ideológica é o filme sobre a trajetória de Bolsonaro intitulado Dark Horse, a ser lançado no início da campanha oficial. Ele será estrelado por Jim Caviezel, que interpretou, veja só, Jesus na Paixão de Cristo do Mel Gibson. O filme do qual se lançou recentemente um teaser conta com forte apoio promocional ao Brasil Paralelo, cada vez mais alinhada com o conservadorismo católico. Em todos os segmentos da sociedade, a disputa eleitoral passa pela guerra cultural e religiosa. A direita parece levar vantagem nesse aspecto, não apenas pela verdade de sua fé. Ela pode vender um Marte, enquanto a esquerda se associa ao carrasco. Bem-vindo a 2026. E quando eu vi isso daqui, eu fiquei refletindo bastante na época, é o seguinte, né? Gente, filmes moldam o imaginário. O que as pessoas acreditam sobre o exército dos Estados Unidos, na maior parte do tempo, é porque elas viram uma coisa em filme. É sempre assim, sabe? Não, pô, a gente viu no filme, né? Se viu no filme é real. A quantidade de informações que a gente tem porque nós vimos em filme e achamos que é real. E esse filme nada mais é do que um filme, inclusive, real, né? Realmente da história do que aconteceu com o Bolsonaro. Inclusive vai contar sobre a facada. Então, eu só esperava que Tarcísio, Michele, Malafaia, Centrão, né, pessoas que já tiveram um cargo no governo Bolsonaro, eu só esperava que essas pessoas tivessem o mínimo de consideração. Porque a oportunidade que Bolsonaro está nos dando de ter dias melhores no país, e não é, não é só derrotar o PT, é de realmente causar uma transformação nesse país, sabe? Uma transformação nesse país.